chegando. Antes de mais nada, eu queria agradecer a presença de todas vocês, de todos vocês, né? A Denise, nossa querida amiga, que está aqui com a gente, a Viviane Fontanelli também, que é fono aqui em Araçatuba, que você conhece, né, Lênia? Grande parceira aqui, está sempre nos ajudando aí nos eventos, inclusive hoje ela nos ajudou bastante na divulgação dessa palestra. E dando essas boas-vindas para vocês, eu queria só falar rapidamente uma apresentação do nosso núcleo de estudo dos distúrbios do sono aqui de Araçatuba. E para quem não conhece, né, nós somos uma equipe multiprofissional formada por vários médicos de várias especialidades, dentistas, fonoaudiólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, né? Todos com o mesmo intuito do quê? De se aprimorar, de estudar junto, crescer junto, nessa área que é uma área tão fascinante, nessa área do sono, e que nos faz enxergar que a gente não sabe quase nada, né? É incrível, quanto mais a gente estuda, parece que menos a gente fica mais difícil, né? Então, assim, a idealização desse núcleo de estudos começou há aproximadamente 4 anos comigo e com o Fontanelli, que é um médico endocrinologista, que ainda não está aqui com a gente, mas já já ele vai estar aqui com a gente também. E a ideia é sempre essa mesmo, né? De trazer todos os profissionais de todas as áreas, se possível, né? Que estão envolvidos na atenção ao paciente que tem algum distúrbio respiratório do sono. E nesse aspecto, como até eu escrevi num post, né, realmente a fonoaudiologia é uma das grandes parceiras da medicina, da odontologia do sono, tanto como uma terapêutica única, né, que ela, em muitos casos, pode ser abordada apenas com a fonoaudiologia, de melhorar a questão do ronco, principalmente, né, a Línia vai abordar isso melhor para a gente. Mas, trabalhando, caminhando junto, a gente faz, assim, parcerias perfeitas, né? Com o próprio aparelho intraoral, né? Com a questão da obesidade, controle de peso, fortalecimento muscular. Então, a gente tem opções terapêuticas muito importantes. E hoje a gente está muito feliz que nós estamos também inaugurando a nossa plataforma, como esse ano o nosso simpósio, o nosso evento mestre, vamos dizer assim, é o simpósio anual que a gente faz normalmente nos meses de novembro, né? E como vai ser no formato virtual, a gente acabou aí assimilando essa questão do formato online. Então, hoje nós estamos aqui inaugurando a nossa plataforma do Núcleo de Estudos e nada melhor do que uma expert na área de fonoaudiologia, como eu falei, a nossa expoente, né, dentro da fonoaudiologia no Brasil. Obrigada. A Lilian Krakauer. Eu vou falar rapidamente assim um pouquinho só do currículo dela, porque senão eu vou ficar aqui a hora inteira falando da sua capacitação. Mas ela, como ela já mesmo disse, né, é uma fonoaudióloga que tem uma larga experiência clínica, que eu acho que é muito importante, porque ela pode nos passar bastante assim dicas clínicas que são importantes, principalmente para as fonoaudiólogas, né? É graduada em fonoaudiologia pela PUC de São Paulo, mestre em distúrbios da comunicação pela PUC de São Paulo também, especialista em motricidade orofacial pelo CFFA, certificado em fonoaudiologia na medicina do sono pela Associação Brasileira do Sono. Enfim, tem uma larga experiência e uma larga formação para estar compartilhando aqui com a gente. Lina, mais uma vez eu quero te agradecer de coração pelo teu aceite, a gente fica muito honrado com a sua participação. Muito obrigada. E tenho certeza que vai ser de muita valia para todos nós, né? Ótimo, muito obrigada, doutor Fagnani. Eu posso começar a contar o que eu tenho que fazer para compartilhar? Você vai aqui na parte superior direita, né? Tem uma setinha para cima. Uma setinha, perfeito. Você vai compartilhar o seu material, o seu vídeo. Ele vai abrir preferências do sistema, porque eu ainda não tenho isso compartilhado. Já entendi. Aqui, pronto. Isso. Aí vai compartilhar a tela para todos nós. Ativou o compartilhamento? Deu uma travadinha até no seu vídeo. Conseguiu, Lilian?
Acho que deu uma pequena travada. Se travou, Lilian, tenta descompartilhar. Está sem o microfone. Tá. Desculpe, caiu minha conexão. Ah, tá. Estou voltando. Vamos lá. Eu vou de novo abrir a aula. Só um minutinho, por favor, porque estava tudo preparado aqui. Pronto. O que o senhor acha melhor eu fazer? Aqui, Isso. compartilhar. Isso. Aqui. Você está no navegador ou está no aplicativo? Ah, entrou. Agora pode colocar no modo de apresentação que já vai... Tá tudo certo? Tá tudo certo. Então tá bom. Só não entrou no modo de apresentação ainda. Não. Aqui eu entrei. Deixa eu voltar, então. Tá vendo? Por isso Tentamos fazer daquele outro jeito, então, Lilian. Eu primeiro abrir a apresentação e depois compartilhar. Isso. Tá. Perfeito. Só um minutinho, então. É que tudo tem... Eu podia ter testado também, né, gente? Desculpem, viu? Ah, imagina. Nós somos tudo novinho aqui, nós temos uma possibilidade enorme de aprender. Tá certo. Pronto. Deixa eu ver se vai resolver agora. Vamos lá. Teams. Ótimo. Não sei onde é que tá. Gente, estou fazendo uma baita de uma confusão aqui que tá... Tranquilo. Não, é que me tá... Espera aí. Eu já venho. Se você tentar avançar o slide, será que ele não vai, não? Olha, o slide está aberto aqui. Vocês estão vendo? Sim. Só que não no modo de apresentação. Eu vou no modo de apresentação e vou ver se vai. Foi? Não. Não? Eu estou vendo o seu slide, mas eu estou vendo a tela do PowerPoint. Entendi. Então, espera aí que eu vou tentar fazer uma outra coisa, tá? Tá. Desculpem, pessoal. Imagina. É que está entrando uma tela do Teams que eu não estou conseguindo. Eu vou entrar novamente, tá, doutor Fagnani? Tá, ok. Dá licença. Fique à vontade. Aí, mais colegas? Aí eu já volto. Tá, ok. Mais colegas participando. Fontanelli, doutor Fontanelli, Gerson. Prazer enorme ter vocês aqui com a gente. E hoje é só a gente acertar esse pequeno detalhe aqui para termos uma excelente aula de fonoaudiologia nos distúrbios respiratórios do sono. Fagnani, fala um pouquinho desse evento. Já faz a propaganda nossa, dia 14 de novembro, de novo aí, falou com o pessoal já? É verdade. Enquanto a Lilian está se adequando ali, vamos falando, né? Dia 14 de novembro, nós vamos ter a 4ª edição do simpósio sobre ronco e apneia do sono de Araçatuba, né? Vai ser no formato online. Inclusive, a doutora Lilian também estará participando como palestrante nesse evento. E nós vamos ter nomes bem importantes da área do sono, né? Como o Dr. Marcos Vinícius Branco de Oliveira, aqui de Araçatuba, que é um médico neurologista, Dr. Dalton Chiaradia, que é um médico pediatra de Tupã, muito ligado na área do aleitamento materno e também dos distúrbios respiratórios da criança, né? Ele vai falar exatamente da apneia do sono na infância, na primeira infância. A própria doutora Lilian, Dr. José Cipolla Neto, que é um médico da USP, que acho que o Dr. Fontanelli depois até poderia fazer a apresentação dele, mas é o profissional que mais estuda melatonina e ritmo circadiano aqui no nosso país, né? E, além dele, nós também teremos o próprio Dr. Fontanelli, que é um grande endocrinologista, que vai nos falar sobre a importância do controle da obesidade, a sua relação em relação à apneia do sono. Teremos o Dr. Luciano Drager, né, que é um médico cardiologista do Instituto do Sono, também é uma autoridade. Ótimo, Lilian, entrou. Deu certo agora, né?
E só para finalizar a nossa programação, além desses que eu falei, nós vamos ter também a participação do Dr. Miguel Meire Cruz, né, que é um médico dentista do Centro Europeu do Sono. Então, nós temos uma participação internacional esse ano. Olha só, a pandemia, de uma certa forma, nos possibilita essas situações, né? Então, o nosso simpósio já está tomando ares internacionais, né? Não, é sensacional, né? Doutor Miguel é um nome muito importante na área, né? Sim, Ele produz muito. Eu tive a oportunidade também de conhecê-lo nesta pandemia, né? Que a gente pôde ver aulas e, enfim, dividir aí conhecimento, um pesquisador bem importante, né? Sem dúvida. Está compartilhando agora, gente? Tá compartilhando tela cheia agora. Então, tá bom. Muito obrigada. Desculpem, as questões tecnológicas às vezes nos pegam de surpresa. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer, doutor Fagnani, pelo convite. Me sinto honrada em poder estar inaugurando sua plataforma também, e de poder estar dividindo um pouco do fazer fonoaudiológico nessa área de sono, né? Nós nos conhecemos há muitos anos, né? Quando a gente ia lá em Poços de Caldas, nos cursos da doutora Gabriela de Carvalho, que foi uma pessoa que foi a mãezona aí da questão da respiração oral, né? E durante muitos anos a gente se encontrou, mesmo aqui no consultório de São Paulo, né, doutor Fagnani? Sim, às vezes. Né? A gente, então, tem muitos anos aí, a respiração faz parte aí do meu repertório clínico desde sempre, né? Na nossa vida profissional, né, Lila? E como eu estava falando para o doutor Fagnani, eu sou clínica, eu não sou pesquisadora, né? Apesar de estar atrás, de estar ouvindo, de estar... A gente sempre está pesquisando na clínica também, né? Mas de uma outra maneira. Muito bem. Então, eu gostaria de iniciar, podemos? Sim, claro. Fique à vontade. A palavra é toda sua. Tá ótimo. Então, vamos lá. Se vocês quiserem, em qualquer momento, pode me interromper, tá, gente? Não há nenhum problema. Então, quando a gente fala em transtornos do sono, nós sabemos que nós temos grandes áreas, né, de problemas do sono, como a insônias, as hipersônias, as questões do ritmo circadiano, né, as parassônias e transtornos do movimento. Aliás, na revista da ABS, que acabou de chegar, tem um artigo sobre questões de movimento em crianças, né? A fonoaudiologia cabe falar dos distúrbios respiratórios, né? E as questões relacionadas às apneias, né? Os distúrbios respiratórios estão inclusos as apneias centrais, a apneia obstrutiva do sono, a AOS, algumas bibliografias falam SAUS, né? E as questões relacionadas ao ronco. Como o doutor Fagnani colocou no início, né, essa parceria aí da fonoaudiologia dentro da área do sono sempre foi muito ligada à área da motricidade orofacial. E o que é a motricidade orofacial? Qual é a definição, né, pelo nosso Conselho Federal de Fonoaudiologia, o que é a motricidade orofacial? Então, é um sistema miofuncional que se relaciona às funções de respiração, mastigação, deglutição e fala, desde o início da vida até os processos até o processo natural de envelhecimento. Porém, e eu achei isso muito importante e de trazer para vocês, nós estamos, na fonoaudiologia, está tendo uma expansão muito grande do trabalho de sono, além da motricidade orofacial. Então, eu queria trazer um pouco para vocês essas pesquisas que estão sendo feitas, que eu acho importante todo mundo saber, eu acho importante a nós, fonoaudiólogos, sabermos o que está sendo feito nessa área, né? Mas todos os profissionais da saúde também. Então, vamos lá. Na área de voz, foi feito um trabalho da Bruna Rainho e da doutora Mara Belal, que são duas fonoaudiólogas aqui de São Paulo, da área da voz,
que pesquisaram, e saiu esse artigo no Journal of Voice, que é o jornal mais importante da área de voz do mundo, né? E o que elas viram? Que a qualidade do sono influiu na qualidade vocal. E as pessoas relataram que o sono ruim piorava a qualidade vocal e que quando eles tinham uma avaliação de bom, muito bom e excelente, isso estava relacionado à ausência do sono diurno. Então, a gente está tendo aqui um relato de pessoas, isso foi feito uma pesquisa daquelas de Google, de fóruns Google, que foi respondido por mais de 800 pessoas, e o resultado que foi encontrado aí foi esse, né, o resultado principal, que sono ruim implica em voz ruim, né? Então, isso é muito importante para quem trabalha na área de voz, é muito importante nós sabermos que, às vezes, o paciente vai vir com uma queixa de voz. Não, a gente, na verdade, não pensaria em relacionar isso com sono, mas a gente tem que estar dentro da nossa anamnese, sempre perguntando em relação à questão da qualidade de sono. Na linguagem, aqui eu trouxe um texto mais relacionado à linguagem oral em adulto. Então, o que está se vendo muito? Que a relação entre a apneia obstrutiva do sono e cognição, da onde que nós vamos partir, né? O que vai se relacionar nessa díade, né? Cada vez mais se vê estudos que relacionam a apneia obstrutiva do sono e a cognição, e se vê, como a gente também vê nas questões relacionadas à apneia do sono, impacto de memória, de atenção, velocidade de processamento e funções executivas, que são como que a gente consegue ter a gestão do nosso dia, como a gente organiza os nossos processos cognitivos, né? Se eu já tive alguma lesão cognitiva, o CPAP não reverte isso, não piora, mas não reverte, e é importante, quando você tem pessoas que têm maior risco de demência e problemas cognitivos, ter esses indivíduos serem tratados na área de sono também. Em relação à linguagem infantil, nós temos no Brasil um grupo que é capitaneado pela doutora... acabei de esquecer o nome dela, gente, que coisa horrorosa. Já lembro. Que é de Botucatu, nervoso, né? E a Camila Correia... Kátia Guimarães. Não é a Kátia. É Kátia. uma otorrino, doutora Silke. Tá. A doutora Silke, que é uma otorrino de Botucatu, da Unesp de Botucatu, e ela tem um grupo que ela trabalha, que trabalha muito com criança. A doutora Silke trabalha muito com criança. E nesse trabalho aqui da Camila Correia, que foi orientanda da doutora Silke, no doutorado, ela relacionou a questão... Ops, desculpem. Passou. A questão... Eita, agora foi mais. Pronto. Correlacionar a qualidade de vida das crianças com habilidades de linguagem. E o que se viu, isso fonos, é muito importante para a gente, que aspectos do processamento auditivo e aspectos da motricidade orofacial, das questões funcionais, a gente já sabe mais, impactam diretamente nos processos fonológicos, isso é, como que essa criança vai desenvolver sua linguagem, como que essa criança vai perceber diferença de sonoridade. Então, às vezes, a gente está trabalhando com as questões de surdo sonoro, isto é, as diferenças entre os sons PB, TD, e essas questões podem estar sendo impactadas negativamente porque o sono é ruim. Quando o sono é ruim, eu tenho uma menor oxigenação nas apneias, né? E aí a gente pode ter, como consequência, uma questão de fala em linguagem, certo? Falando, então, dos processamentos auditivos,
O Carlos Alberto, que é o primeiro autor deste artigo, é um fonoaudiólogo formado pela Unifesp, está fazendo seu doutorado, e também ele comenta que as crianças que têm pior resolução temporal são crianças que apresentam ronco e crianças sem distúrbios respiratórios do sono. Então, a gente está vendo que isso está sendo mostrado por vários trabalhos, que o ronco afeta o comportamento auditivo. Então, cada vez mais, nós temos que estar atentos a essas questões. Aqui um outro trabalho um pouco mais antigo também falando, né, de questão da audição com processamento auditivo central, né, mostrando essa relação da presença de problemas no processamento. Uma área que é uma surpresa para todos nós, que é a área de fluência, de gagueira. A Sandra Merlo é uma fonoaudióloga que tem um problema de disfluência e ela começou ela perceber que ela própria e os pacientes começavam a relatar que melhoravam da disfluência quando elas estavam menos cansadas. E a Sandra fez um trabalho imenso nesse artigo aqui que eu estou mostrando aqui nessa tela, com esse outro parceiro aqui, o Dr. Patrick. Existem 2 trabalhos no mundo que relacionam sono e fluência. Esse, que é de 2019, e um de 1950 e pouco. Então, tem tantas coisas acontecendo na área de sono relacionada à fonoaudiologia, que a gente está cada vez ampliando mais o nosso escopo aí de trabalho. Muito bem, aí chegamos na motricidade orofacial. Doutora Kátia Guimarães foi a primeira fonoaudióloga a começar a trabalhar mais com essa área de questões relacionadas à motricidade orofacial e ao sono. Ela fez seu doutorado no INCOR, com orientação do Dr. Geraldo Lorenzi Filho, e ela teve seu estudo publicado, e ele é muito, muito citado pelo mundo. E nesse estudo, o que ela fez? Ela fez um programa, como todo estudo tem que ser um programa rígido, né? De exercícios orofaríngeos na apneia obstrutiva do sono moderada, e ela fez uma proposta de terapia fazendo mais exercícios em um grupo com não exercícios, somente com limpeza nasal e mastigação. E o grupo de estudo, além da limpeza nasal, fez exercícios orofaríngeos de língua, de palato e parede lateral de faringe, além das funções de mastigação e deglutição. Resultados do trabalho da Kátia. Foram mostrados que os exercícios diminuíram a severidade da apneia e foi considerado um tratamento promissor para casos de apneia obstrutiva do sono moderada, que foi o enfoque do trabalho dela. Depois tivemos a doutora Vanessa Ieto, que, como o doutor Fagnani comentou, fez um trabalho mais ligado à parte do ronco. E nesse ponto, ela se viu que os exercícios orofaringe, ela fez um outro protocolo, diferente da doutora Kátia, só que a gente viu que os roncos realmente, eles viram nesse trabalho, que o ronco realmente teve uma melhora importante. Medir o ronco é sempre uma questão que a gente tem uma dificuldade de saber exatamente, porém, o que foi visto é que o ronco foi em pacientes minimamente sintomáticos, tiveram um prognóstico melhor. Que mais que nós temos na motricidade orofacial? Aqui nós temos a conclusão do estudo da doutora Vanessa, falando
que os exercícios orofaríngeos são eficazes na redução do ronco, medido objetivamente. E são um possível tratamento para uma grande população que sofre de ronco. Então, temos este dado também. Um outro estudo agora a doutora Giovana Giaféria, que defendeu seu doutorado agora em setembro, também ela fez um estudo onde ela pegou 4 grupos que foram submetidos, tinha o grupo placebo, a terapia fonoaudiológica, grupo CPAP e grupo CPAP mais terapia fonoaudiológica. Tiveram resultados interessantes, um efeito terapêutico importante na redução do índice de apneia e hipopneia e uma resposta de qualidade de vida também melhor com a terapia fonoaudiológica. Esse outro estudo é do grupo de Ribeirão Preto, onde eles falam que as crianças que têm hipertrofia adenotonsilar e a alteração obstrutiva do sono têm alterações importantes nas funções orofaciais e pior coordenação muscular do que crianças que só têm o ronco. Então, isto para a prática clínica é de extremíssima importância, né? A doutora Cláudia tem uma vasta bibliografia, escreve muito, pesquisa muito, e é um artigo bastante importante na nossa área. Esse outro trabalho é da Fabiane Kayamori, que não publicou, então eu trouxe somente alguns dados do doutorado dela. Ela fez um trabalho bem extenso, e o programa de terapia miofuncional, ele foi capaz de reduzir a gravidade da apneia do sono, melhorando a força e a redução da gordura da língua. Então, essa é uma questão que se conversa bastante na fonoaudiologia, do como o que realmente o exercício produz, né? E o trabalho da Fabiane mostrou redução da gordura da língua. Finalizando essa parte de trabalhos, eu quero mostrar esse trabalho do Dr. Danny Eckert, onde ele fala realmente um trabalho muito conhecido, a gente sempre vê esse gráfico, e o que a gente se fala nesse trabalho? Na parte de treino muscular. Eu coloquei até um pouco mais longo aqui o que o artigo fala, porque eu achei bem importante. Então, o artigo fala sobre uma revisão sistemática e meta-análise em 9 estudos, com 120 pacientes adultos com apneia obstrutiva do sono. Foram feitos treinamento orofaríngeo, exercícios, que reduziu em aproximadamente 50% o IAH e também diminuição de ronco, com uma redução também na escala de sonolência de Epworth. Então, o que está se vendo? Existe um papel benéfico do treinamento muscular nas vias aéreas superiores, mas a gente precisa ter mecanismos mais precisos, né? Será que então é isso que a gente estava falando do artigo da doutora Fabiane, a questão da redução do artigo, não, desculpem, da tese da doutora Fabiane, da redução da gordura da língua? Será que o exercício realmente gera uma melhora nessa qualidade muscular que vai reduzir a colapsabilidade? Desculpem. Então, o que o artigo também aponta? Que nós temos limitações nesse tratamento. A gente está fazendo aí uma abordagem tentativa e erro, e a gente precisa ter muito mais estudos que possam realmente identificar os mecanismos de ação da terapia fonoaudiológica. Certo, doutor Fagnani?
Pessoal, tudo certo? Me dá um oi. Tudo certo, estamos entendendo tudo. Desculpem, é que como a gente não vê ninguém... Estamos ouvindo. Tá ok, sim, Lilian. Tá Não, tá bom, perfeito. então. Porque, assim, eu quis dar essa introdução de uma parte mais ampla, porque eu acho importante a gente ter essa visão macro, né? Sim. E aí, o que eu trouxe agora são casos clínicos para a gente conversar. Ótimo. Pode ser? Vamos lá. Tá perfeito, viu, Lilian? Tá perfeito. Ok. Tá Bom, ótimo. essa paciente... Então, vamos lá, fonos. O que a gente, quando olha para a cara dessa paciente, a gente fala o quê? Eu estou vendo uma assimetria de bochecha, né? Tá, um vedamento labial. Vamos aqui guardando aí dados. O que a gente sempre faz na avaliação fonoaudiológica, não é? Pede para engolir, abrir a boca e observar o posicionamento da língua. O que a gente vê claramente nesta paciente? Nós estamos vendo uma língua que parece ser com a parte do meio, a parte da lâmina da língua alta, com a parte anterior mais baixa, e ela tem um claro estreitamento maxilomandibular. A gente está vendo os dentes dela todos, né, um em cima do outro. Tem né, a gente não tem uma arcada que esteja harmônica. Então, isso mostra que essa paciente ela tem uma estrutura óssea estreita. Historicamente, o que acontece com ela? Ela é uma respiradora oral a vida inteira. Então, quando a gente tem uma respiração oral desde criança, o impacto que isso vai gerar em toda a questão do crescimento facial, do crescimento ósseo, essa língua baixa, fazendo com que não haja uma definição do palato. Então, isto, como fala o doutor Pedro Vinha, já é uma ideia inicial do respirador oral e do futuro apneico, certo? Essa moça, então, essa paciente, então, veio e eu queria, então, aqui comentar um pouco com vocês alguns dados da anamnese dela. Ela tinha 44 anos na época, a queixa era ronco, ela não tinha nenhuma queixa relacionada à apneia, ela trabalhava com instrumentação cirúrgica, não relacionava um cansaço maior, né? E foi encaminhado do otorrino que tinha solicitado poli com e sem CPAP. O ronco era muito alto, há muitos anos já dormia em quarto separado do marido, e isso é uma coisa que acontece bastante, que a gente vê muitos problemas no casal, que a gente tem que acabar, eles acabam dormindo separados ou se separam. A respiração oral desde criança, como eu tinha comentado, fez septoplastia na idade adulta, mas não resolveu a respiração. Na época, ela tinha um IMC de 25,3 e também fazia acompanhamento endócrino e relatava a diminuição da libido, o que é uma questão bastante importante no adulto, tanto na feminino quanto masculino. Aumento de irritabilidade e sonolência fora do ambiente de trabalho. Na avaliação, o que a gente viu com mais detalhes? Cavidade oral pequena, com diminuição na largura dos arcos dentários. A constrição maxilar. Então, pessoal, só retomando aqui, retomando a questão do posicionamento da língua, que, como eu comentei antes, é extremamente importante, é a base, muitas vezes, do nosso trabalho. Quando eu tenho um palato em crescimento, eu tenho uma cavidade, uma face em crescimento,
a falta do contato da língua no palato e a força dos bucinadores na lateral acabam gerando um palato mais estreito e mais alto. Essa mudança de posição, por si só, já não deixa a língua ficar bem posicionada. Então, uma coisa acaba levando a outra. Então, ela tinha essa questão da constrição maxilar, tinha dificuldade, a resistência à passagem do ar pelo nariz, e aí uma das questões era, realmente tem falta de crescimento? A língua com uma reduzida contração, altura e largura aumentada, com o dorso elevado, contração reduzida de bucinadores, impactando na mastigação que não era adequada, e o palato mole tinha um movimento normal na execução da vogal A, que é uma solicitação que a gente faz na avaliação para ver como que o movimento do palato acontece. Então, aqui nós estamos vendo de novo a paciente. E aí, o que eu fiz? Eu encaminhei essa paciente para colocar um aparelho intraoral. O caso dessa paciente, conforme foi diagnosticado pelo odontólogo que a atendeu, era um caso cirúrgico. O aparelho não era uma tentativa de melhorar. Ela era uma paciente bastante resistente a se pensar em abordagens mais amplas. Ela começou a usar esse aparelho, então vocês, né, os dentistas presentes no grupo veem essa relação com o aparelho de avanço, né, de avanço mandibular, e aí o que a gente começou a ver? No perfil, dá para a gente perceber que há a mudança no posicionamento da mandíbula, certo? Ganha espaço, parece que o espaço posterior fica diferente, porque eu estou com a mandíbula mais para frente. Porém, o que a gente tem? Aqui, o que a gente está vendo, gente? Teve melhora aí no posicionamento da língua? Teve. A gente está vendo nesse primeiro aqui uma língua mais alta, aqui nós estamos vendo uma língua mais baixa. Porém, quais exercícios que a gente faz? Exercícios de sucção de língua, de melhorar a força de contração da língua. Tá? E aqui a gente está vendo a paciente em dezembro. Tá? Então, se a gente comparar, pessoal, olhe bem, isso em agosto para dezembro, melhorou muito. Porém, não é suficiente para ela ter uma condição adequada, porque ela é muito estreita. Então, a fono não é suficiente para melhorar. Não, só a fonoaudiologia não é suficiente. A gente teve melhora do quadro muscular, a gente teve melhora da mastigação, que eu vou mostrar para vocês agora, mas não é suficiente. Então, eu quis trazer esse caso justamente por isso, para mostrar. A gente conseguiu uma melhora com o trabalho fonoaudiológico, porém, esse trabalho sozinho não dá conta. Então, eu vou mostrar para vocês aqui a mastigação dela em agosto e em outubro, e vou comentar aqui durante o vídeo. Opa! Começando. Então, eu quero que vocês observem que a mastigação, ela está aqui, ó, o primeiro pedaço, da maneira como você quer. Ok, agora, segundo pedaço, vai mastigar só do lado direito. Pronto, aqui. Eu quero que vocês observem, primeiro, a postura dela ao mastigar com a cabeça solta. Isso interfere muito no posicionamento da mandíbula e impacta diretamente na mastigação. Essa posição mais anteriorizada de pescoço, o que é uma característica que a gente vê muito em respiradores orais.
observem que quando ela coloca o alimento na boca, a gente vê o alimento mais próximo daqui do canto da comissura labial, e isso faz com que, oh Deus, isso faz com que eu tenha uma, vocês me desculpem, viu? Eu mexo no mouse e acaba pulando. Uma musculatura que está muito mais funcionante aqui em orbicular, até esse momento que a gente parou aqui, é interessante, do que de força de bucinador, que é um músculo muito, muito importante durante a mastigação, para a gente ter essa estrutura da língua e do bucinador fazendo uma oposição muscular, né? Isso, para o equilíbrio muscular, é importantíssimo, né? Então, aqui, vamos continuar vendo aqui a mastigação dela. De novo, a gente pode observar a musculatura, o alimento mais próximo aqui da comissura, onde a gente, né, vê uma movimentação de mandíbula mastigatória que não é a mais adequada. E aí, vamos ver agora em dezembro. Gravação da mastigação. Aqui, ela vai comer barra, é o mesmo alimento. E eu quero que vocês observem como há uma mudança importante no posicionamento do alimento e mesmo na qualidade do vedamento labial, como a musculatura está mais equilibrada. Repito, não é suficiente, né? A postura não está boa ainda, está melhor, está tudo melhor, mas não é suficiente, certo? Então, eu acho importante mostrar casos que a gente precisa de mais coisas, né? Que o trabalho fonoaudiológico sozinho não deu conta. Muito bem. Então, observem aqui o posicionamento do alimento, né? A gente tem menos contração do orbicular da boca durante a mastigação, que não é para ter mesmo, a gente só está em vedamento labial. E isso realmente Por que é importante para o fonoaudiólogo trabalhar as funções orofaciais quando a gente atende ronco e apneia? Por conta de todo esse equilíbrio muscular, né? Então, o trabalho funcional é de extremíssima importância. Muito bem. Paciente 2. Um homem, eu não fiz os próximos pacientes com detalhamento dos dados de anamnese e avaliação, como eu fiz na paciente anterior, e eu queria, a gente vai conversar sobre o que a gente está vendo. Esse paciente é um paciente de 50 e poucos anos, desculpem, ele é um paciente que tem uma tendência à face curta, ele tinha uma dificuldade de sono e ele tomava medicação para dormir, tipo Stilnox, mas é um outro nome, mas a droga é a mesma, né? E o que a gente sabe em relação à musculatura de pacientes que têm uma face curta ou uma tendência à face curta? A gente tem uma musculatura mais forte, o espaço interno da boca é diminuído verticalmente, e aí, portanto, eu tenho uma posição de língua que vai ficando mais próxima ao palato. Então, nesse paciente, o que a gente teve? Vamos olhar aqui, ó. Observem aqui, tá vendo? Setembro, gente, do ano passado, outubro, um mês. Então, um paciente que tem uma condição muscular com mais equilíbrio, a gente tem um resultado muito rápido, que é isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Por favor, de novo. Eu estou pedindo para o paciente abrir a boca e puxar o ar pela boca. Então, eu quero que vocês observem a parte posterior da língua, que a gente está vendo quase ali atrás, né, próximo ao palato mole. E o que a gente vê quando ele faz essa sucção de ar pela boca? Pode soltar. Tenta pensar assim, Luiz, que você vai puxar a sua língua para baixo.
Então, imagine que tem uma cordinha aqui, que você vai puxar. Desculpa, gente, eu estou tentando tirar o som, mas não me deixa. Tá? De novo. Isso. Vai lá, ó. Tá ótimo. Estou filmando para ficar melhor para a gente ver. Vai lá. Olha lá, estou explicando para ele, isso tudo vai ser... Eu estou explicando o que a gente está fazendo para ele poder entender e depois, quando a gente for ver o filme, para poder repetir e entender o que tem que ser feito. Em um mês, fazendo esse mesmo exercício, né, de sugar o ar pela boca, de organizar essa musculatura, pensando em que eu tenho eu uso muito esse artifício, né, de pensar que eu tenho uma corda elevando o palato mole e uma corda puxando a parte o dorso da língua, a lâmina da lingual, onde a gente vai ter um afastamento dessas estruturas, gerando espaço, mais espaço. Então, aqui, ó, a gente pode ver, ó, a diferença clara, né, que a gente tem no caso dele. Ele tem uma úvula pequena, né, mas a gente consegue observar uma posição de língua mais baixa, uma elevação de palato e da úvula, do músculo palato glosso, do palato faríngeo. E a gente tem muitas questões em relação a gente, que eu quero dizer, o fonoaudiólogo, a gente tem discutido muito essa questão da medida do Malampati, né? O quanto que essa medida de Malampati, que é aquela que a gente tem Malampati 1 até 4, e a relação da visão que a gente tem da parte posterior, se isso realmente é um dado de avaliação isoladamente, porque eu posso ensinar um paciente em uma sessão a fazer isso, eu só explicar para eles como que eu quero que abaixe a língua, isso pode acontecer. Então, tem se conversado muito na fonoaudiologia sobre essa questão do uso desta avaliação, né, como um dado pré-pós-terapia. Então, aqui dá para ver bem, gente, olha a altura da língua, comparativo com aqui. A gente tem uma língua mais larga e mais alta, e ele teve uma melhora importante do ronco. E agora aqui, o que foi feito nesse paciente? Muito trabalho com mastigação, porque se eu trabalho com a mastigação na parte mais posterior do arco dentário, um trabalho no sentido de colocar o alimento lá no fundo mesmo, eu tenho que fazer com que essa língua, para eu mastigar no fundo, a minha língua tem que fazer um movimento que vai numa posição onde ela ganha uma excursão muscular melhor. Então, isso melhora a qualidade da musculatura. E o que a gente sabe na clínica fonoaudiológica é o que mantém a função é a função mesmo. Isso é, como que eu trabalho mastigação? Eu trabalho mastigação mastigando alimento, porque a mastigação feita com um não alimento, ela não é a mesma coisa, porque eu não tenho os processos de ir pulverizando e ir mudando a consistência daquele alimento. Muito bem. Um outro paciente jovem, respirador oral desde criança, não tem, a gente olha para esse menino, esse rapaz, qual o fenótipo que ele tem, né? Um rapaz longilíneo, pescoço longo, 30 e poucos anos, 33 anos. Então, assim, às vezes a gente fica, eu vou falar de mim, qual é a cara desse paciente, né? Na verdade, eu acho que hoje em dia eu percebo que tem caras muito distintas. Vamos lá. Então, aqui. Agosto e outubro do mesmo ano. Então, a gente está vendo aqui uma diminuição aqui uma diminuição não, gente, a posição da língua em relação ao palato. Olha a diferença disso. Olha onde está esse palato, olha onde está aqui o palato.
Olha o posicionamento da língua, né? Agora, a gente está vendo aqui um risco aqui no meio da língua. Isso, para o olhar de fonoaudiólogo, é uma língua que está tendo que se dobrar até caber. Então, temos que trabalhar bastante musculatura, né? Bastante a língua para poder ter um resultado bacana. Ele era um paciente que, além da questão respiratória, ele tinha uma questão de pernas inquietas, ele tinha outras questões relacionadas ao sono desde jovem, né? Que eu encaminhei para um profissional do sono que trabalha com essa área. Tá? Então, aqui, vou mostrar aqui o vídeo. De novo, na questão de sugar a língua. Então, nós estamos vendo a língua abaixando, mas dobrando a úvula bem alta. Né? Agora, tenta fazer sem sugar. Vai. Então, o que eu estou pedindo para ele aqui, gente, o primeiro pedaço eu falei, suga o ar pela boca, eleva, pensando na elevação de palato e língua baixa. Após, eu pedi, tenta fazer a mesma coisa sem sugar o ar, isto é, recrutando a musculatura, que é nisso que a gente quer chegar, tá? Aqui de novo. Tá? Mantém, ó, como ele está conseguindo manter. Não é fácil fazer isso, gente. Se vocês quiserem, tentem fazer em frente ao espelho para vocês verem se vocês conseguem recrutar essa musculatura. E mais um paciente, né? Por acaso são todos homens. Tivemos a primeira paciente que era uma mulher. Esse rapaz, ele era marido de uma fisioterapeuta que trabalha com CPAP, e ela acabou me encaminhando, e nós tivemos um resultado terapêutico muito interessante. Ele teve uma melhora bastante importante do ronco, e ele não tinha apneia, tá? Somente ronco. Então, aqui a gente está vendo só a face, como eu disse, só para a gente ver um pouco a característica de rosto. De novo, língua. Língua alta, a gente não está vendo a parte posterior. Língua praticamente, a gente está vendo quase que uma língua que está encostada ali na parede posterior da faringe. E aqui, a gente, de novo... Jonathan, por favor, puxa o ar pela boca. Tenta fazer, não virar a cabeça para trás quando você fizer isso, tá? O que é importante aqui? Quando ele fez a sucção de ar pela boca, ele mudou o posicionamento da cabeça. Isso não deve ocorrer, porque a hora que eu mudo o posicionamento da cabeça, a língua, por consequência, também muda de posição. Então, a gente tem que sempre estar numa postura mais equilibrada, principalmente durante as funções orofaciais e durante os exercícios. Ele era professor de colegial. Colegial não, ensino médio. Ó, vocês observam como treme a úvula, olhem. Engole. De novo, abre a boca. Abre a boca. Vai, maior. Olha, ó. Você consegue abrir mais que isso? Olha como novo, que a gente agora, tem um tremor da úvula. Mais uma vez. Tá? A gente já teve sucesso. Então, a gente tem que estar observando isso, porque nós temos que tentar diminuir esse vibrar aí, né? Que é o que acaba dando o ronco. Opa! Jonathan, por favor. E aqui eu vou mostrar mais um trecho dele. Inspira. Onde a gente consegue visualizar melhor. Inspira. Onde eu já tenho uma melhora aí do recrutamento do músculo da úvula. E aí, o que eu penso em relação a tudo isso, né? A terapia fonoaudiológica, ela requer, muitas vezes, uma atuação interdisciplinar. Então, se a gente pensar, no caso daquela primeira paciente, né, ele precisava
com certeza, de uma intervenção odontológica, otorrinolaringológica, porque ela tinha vários problemas em várias áreas que poderiam dar impacto no sono, né? A gente tem que pensar no que quando o paciente nos procura, o que ele está buscando, né? Também temos que pensar na qualidade divina e na qualidade do sono. Tem se falado muito hoje em dia, né, dessa terapia personalizada, que a gente tem que olhar muito individualmente, né, as questões relativas ao sono de cada paciente, e é importante a gente estar muito atento ao que o paciente nos fala e solicitar um relato com detalhamento do seu sono e do seu dia, porque a gente não pode esquecer que a noite de sono é consequência também do que foi o dia, né? E a gente poder estar acompanhando e falar assim, este paciente não é um paciente que necessita de terapia fonoaudiológica neste momento. Precisa, primeiro, um tratamento odontológico ou otorrino, enfim, vai ser muito individual para cada um. A questão da monitorização do sono, né? Hoje em dia a gente tem essas monitorizações individuais que ajudam bastante a gente, a fazer segmento, né, nos nossos pacientes. E é isso. Eu não sei em que tempo que eu estou, porque o doutor Fagnani... Oi, querida. É muito devagar. Eu não sei quanto tempo que eu falei. Não, ficou dentro daquele prazo dos 40, 45 minutos, que a gente acabou demorando um pouquinho para iniciar a nossa reunião, né? Tá. Mas foi perfeito, Lilian. Realmente muito... Parar de compartilhar aqui a tela? Pode sim. Então, vamos abrir, então, para as perguntas do público, né? Eu até coloquei aqui no chat se alguém queria mandar por escrito, mas acabamos não tendo perguntas por escrito. Então, eu solicitaria para todos, né, ligarem as câmeras. Oi, Viviane. Oi, tudo bom, Lilian? Tudo bem? Eu queria fazer uma pergunta para você, Lilian. Lógico. Eu queria falar a respeito do seu trabalho. Você fez um trabalho... Espera só um minuto, Viviane. Eu vou pedir para todo mundo deixar só a Viviane com o microfone ligado, porque está dando um maior eco aqui. Estou te ouvindo... Fica difícil. Fala de novo, Viviane, desculpe. Então, no seu trabalho, você demonstrou que foram pacientes idosos que não se adaptaram ao uso do CPAP, né? E com a terapia miofuncional, eles eram apneicos graves, né? Eles tinham uma apneia obstrutiva severa. E você demonstrou que, através da terapia miofuncional, foi possível, né, reduzir essa apneia e praticamente a zero, né? Ficou dentro do normal, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como que foi realizado esse trabalho, quantas sessões... Deixa eu só posicionar todo mundo aqui, Viviane, que você está falando de um trabalho que eu apresentei o ano passado. Isso. No Congresso da Associação Brasileira de Sono, que foi aí que eu conheci o Dr. Fontanelli, que veio gentilmente ver o nosso trabalho, né, e conversamos um pouco sobre o trabalho. Gente, de novo a história de ficar fazendo eco. Então, tá. Sim, nós tivemos um resultado, Viviane, excelente naqueles 2 pacientes que nós apresentamos, né? Eram 2 pacientes idosos, um com 77 e um com 78 anos, que foram diagnosticados com apneia obstrutiva por médicos distintos. Um era meu paciente, o outro era paciente da Vanessieto, né? O meu paciente chegou até o meu consultório pelo neuro,
o paciente da Vanessa chegou pelo cardio, né? Que foi uma coisa assim, eles não querem pôr CPAP, de jeito nenhum. Falou, essa altura da vida, não vou me... Porque é difícil, né? É difícil o CPAP. Eu tenho, assim, uma opinião muito... Assim, se você consegue usar o CPAP, se consegue se adaptar, eu acho que você vai ter uma qualidade de vida boa. Mas não é tudo... A adaptação é difícil. Mas vamos lá. O que foi feito nesses pacientes? O tratamento foi um trabalho exatamente como eu descrevi aqui, Viviane, especificamente com alguns exercícios de língua, alguns exercícios de palato. Eu gosto muito de trabalhar com como se fosse encher bexiga, porque eu acho que isso dá uma propriocepção bastante evidente na região posterior, né? Que também pode ser feito sem bexiga. Eu inicio sempre com bexiga, porque eu acho mais fácil de pensar no fluxo de ar, tá? Mas se você fizer assim, como se se o dedo fosse a bexiga, você também já está fazendo essa força, tá? Então, e eu também gosto de quanto menos coisinhas para fazer exercício, eu acho melhor. Se você pode fazer com a sua mão, é melhor. Você vai ter, essa é a minha experiência. Eu acho ter uma resposta mais efetiva, quanto menos tralha a gente dá para o paciente carregar, né? Tem horas que precisa, né? Hoje em dia a gente tem usado, que naquela época, quando eu atendia esses pacientes, a gente não tinha isso. Esses incentivadores respiratórios que hoje em dia está se usando bastante, né? Então tem o Respiron, tem vários incentivadores respiratórios, que eu também tenho usado com alguns pacientes, mas voltando, tá? Então, foi feito um trabalho de força muscular e um trabalho funcional, isso é, como eu mastigo, como eu degluto, onde a minha língua fica posicionada durante o meu repouso, né? Esse paciente, assim, foi um dos primeiros pacientes que eu atendi com apneia. E ele era um engenheiro civil. E ele falava para mim assim, você tem que me explicar por A mais B por que eu tenho que fazer isso. Qual é... o que você está procurando? O que eu vou ter de resultado se eu fizer o exercício que você está me propondo? Porque a gente tem que pedir ao paciente fazer exercício em casa para sempre. Não é só durante o tratamento fonoaudiológico. É para sempre, que é diferente do trabalho funcional que a gente tem na motricidade orofacial, que a própria função vai manter. Eu respirar bem, eu engolir direito, eu mastigar direito, já vai me manter bem. Tem isto também, mas a gente tem, durante o envelhecimento, infelizmente, faz parte, uma qualidade muscular que vai piorando. Então, eu tenho minimamente que manter um exercício de língua e um exercício de palato. Então, era muito assim, eu precisava ficar explicando para ele com muito detalhamento todo o processo terapêutico. Então, vai puxar o ar pela boca, para quê? O que você está querendo? Então, aquilo foi uma escola para mim, na verdade, né? Foi uma super escola com ele. E aí, ele falava assim, mas a gente vai ter resultado? Eu falava, eu não sei. Então, vamos fazer um combinado. A gente fez 12 sessões, sendo, a Vanessa foi diferente, tá? A sequência de sessões da Vanessa foi diferente. O número de sessões foi o mesmo, mas a sequência foi diferente. Eu fiz mais sessões sequenciais do que a Vanessa. A Vanessa fez menos e já passou para 15 dias. O que a gente tem visto de resultado, e eu fiz, acho que 7 ou 8 sessões sequenciais, e depois eu fiz acompanhamento. E aí, nesse momento, eu pedi para ele voltar, no final desse tempo, ao neuro, que tinha solicitado a terapia, e ele fez uma nova polissonografia. Quando o resultado veio, ficou todo mundo assim. Oi? Como assim que deu essa diferença tão grande? Realmente foi uma diferença, assim, é muito importante.
é muito importante, né? E coincidentemente, a Vanessa tinha tido um resultado praticamente igual. Então, assim, a gente está vendo um tratamento muscular que realmente teve um impacto muito grande. Sim, a gente tem casos que dão muito certo, Viviane. Eu quis trazer caso dessa moça que não deu certo, porque eu acho importante a gente ter esse olhar além da nossa terapia. Uhum. A gente pensar e o que eu tenho visto também é que a melhora da qualidade de vida do paciente é muito grande, né? Eu estou com uma paciente que eu praticamente estou na 5ª semana agora de tratamento, porque a gente está fazendo semanal as terapias, e ela já, assim, tá dizendo que ela melhorou demais a qualidade tanto do sono à noite, como da manhã, ela já acorda super bem disposta. Ela não vinha, ela é de uma cidade vizinha, ela não vinha dirigindo, agora ela já vem dirigindo, porque ela não tem mais sono. E ela agora tem condições de caminhar com o cachorro sem ter falta de ar. Sim. Então, eu queria saber também dos benefícios cardiovasculares. O que você pode falar a respeito disso? Eu sei que eu já até tinha te perguntado se existe algum trabalho falando sobre a redução de pressão arterial. Você falou que não existe, né? Não, mas eu acho que com a melhora da respiração, a gente consegue uma melhora, tem benefícios muito grandes, né? A gente tem uma metabólica e cardiovascular. Cardiovascular, tem. Né? Mas, assim, não existe nenhum trabalho que eu conheça na fonoaudiologia que esteja mostrando. Tinha no início do tratamento fonoaudiológico pressão A e após o tratamento pressão B. Não conheço. Mas existem muitos trabalhos que a Sara Giampá, que é uma educadora física, que está fazendo doutorado com o Dr. Luciano Drager, lá no INCOR, ela tem um trabalho mostrando a diferença metabólica sensacional. Então, pode ficar com um nome para vocês, né? Ela está ainda fazendo doutorado, ela é educadora física, ela continua sendo educadora física, né? Mas ela está fazendo o doutorado dela e ela é excelente, ela dá aulas fantásticas e ela mostra muito realmente a questão do sono e as questões metabólicas. Aí seu marido vai poder falar disso muito melhor que eu, né? As questões relacionadas ao açúcar, né? A diabetes, né? Que é as doenças plurimetabólicas, né? Que dá questão da pressão, diabetes, açúcar, enfim. Né? Olívia, mais uma perguntinha. A questão que eu tenho visto assim uma dificuldade é dos pacientes continuarem a fazer os exercícios, porque assim a gente explica que da mesma forma que a gente precisa de exercícios para o corpo, porque senão vai cair o músculo do tchauzinho, vai cair o músculo da perna, com o envelhecimento. Então, que eles precisam continuar a fazer os exercícios miofuncionais e para manter essa musculatura em ordem, né? Porque eles veem o benefício, veem a redução das apneias, tudo isso. Mas quando a pessoa se desliga um pouco mais da gente, ela se esquece de fazer os exercícios, ela vai deixando. Então, assim, eu tenho feito retornos periódicos para que a gente possa manter esses pacientes animados em continuar o trabalho miofuncional, mas não é fácil, né? Não, eu não tenho nenhuma notícia boa para te dar. Infelizmente, né? Se você me permite, Lilian, dar um pitaco nesse papo, realmente isso é uma frustração muito grande que os pacientes têm quando procuram algum profissional da área do sono, né? Porque, na verdade, todas as terapias são para o resto da vida, né? Vai usar CPAP é o resto da vida, vai usar aparelho intraoral é o resto da vida, exercício de fono é o resto da vida. Isso que às vezes eles têm um pouco de dificuldade de assimilar. É difícil mesmo, né? Eles acham que eles vão chegar na gente
não vai parar, não vai parar. É muito difícil a gente conseguir encarar isso, né? Como assim, eu tenho que fazer isso para sempre, né? Eu comentei da história do CEPAP, né? Que o CEPAP se adapta, porque a gente vê que tem várias pesquisas, né? A gente começar... Desculpa, vou fazer um parênteses aqui muito grande que o doutor Wagnani falou. A gente fica estudando o sono, eu estou montando uma aula de respiração, eu não consigo acabar, porque cada vez eu vou pensando em outra coisa. Aí vou pegando mais um texto, aí vou falando do metabolismo. Então, gente, vira um mundo de coisas, né? Então, às vezes, a gente vai fazendo, se formando, e a gente vai... É bom, lógico que é bom, né? Bom, Lília, eu acho que deve ser alguma coisa na sua conexão, que a sua imagem... O Fontanelli vai falar. A sua imagem está travando um pouquinho. A minha imagem? Agora melhorou, mas ela está travando e acho que a microfonia está vindo da sua conexão. Eu estou no pequenininho, né? Então não estou nem me vendo aqui na tela direito. Fala, doutor Fontanelli. Lília, eu achei a sua aula maravilhosa, estou empolgado com a parte da fonoaudiologia no tratamento da apneia do sono. E eu não sei se tem observado também, Lília, assim, eu estou lendo muito sobre a língua gordurosa, né? E eu vejo a língua como músculo. Então, eu acho que o trabalho deveria ser... Até que eu sou contra o CEPAP. Eu acho que o CEPAP não vai na fisiopatologia da doença. Eu acho, assim, que o trabalho da fono, fortalecendo essa língua como músculo, reduzindo o peso, eu acho que nós vamos ter resultados surpreendentes. Eu acho que é uma área que está para crescer muito ainda. Você tem essa opinião também? Como é que você vê isso aí? De trabalhar... Que grande parte... Estou falando dos pacientes obesos. Grande parte dos pacientes da apneia do sono são obesos. E tem a língua gorda, né? Sim. E trabalhar essa língua não só reduzindo a gordura da língua, mas fortalecendo a língua. Esses dois trabalhos têm que ser unidos para que tenha um resultado melhor. Porque o fortalecimento impacta diretamente na gordura, né? Existe até uma imagem famosa, né, que mostra uma língua mais com maior parte, com mais gordura do que são dois apneicos até, não é nem que um com muito mais gordura, que a gente vê essa parte aqui de baixo na musculatura supraioide, né? Que tem esse impacto na gordura. Sim, eu acredito muito nessa relação, doutor Fontanelli, né? O que a gente vê também, tem uma fonoaudióloga, a Marley, que é do Rio Grande do Sul, que ela é do grupo que trabalha com cirurgia bariátrica. E ela tem também feito alguns trabalhos clínicos, falando de clínica, não estou falando de pesquisa. Onde ela tem visto que a melhora do peso, né, de tudo que vai acontecendo uma pós-cirurgia bariátrica, o quanto que isso está trazendo de benefício na qualidade do sono e de vida desses pacientes, né? O quanto a gente sabe que o acúmulo de gordura e essa gordura visceral, como tudo isso realmente é muito danoso ao nosso organismo, né? Então, sim, eu acredito, sim, nessa relação, mas eu sempre tenho... Aí é uma questão pessoal minha. Eu sempre... eu não falo assim, peraí, vamos olhar com cuidado. Vamos pensar com cuidado, né? Porque eu acho que não dá para a gente... É muito individualizado, como eu comentei, né? Viviane, você está atendendo pacientes dessa área. Essa paciente que você relatou, você teve uma resposta na 5ª sessão, certo? Que você relatou agora. Quantos outros pacientes você teve uma resposta tão rápida? Não é tão rápido, então, né? Então, é isso que eu estou querendo dizer. Às vezes você faz uma proposta terapêutica, vou fazer uma proposta de 12 sessões, na 5ª tá bom, para que eu vou? Então eu vou acompanhar. Eu não preciso mais que essa pessoa venha. E, nesse caso especificamente, como ela teve uma resposta de qualidade de vida tão boa, que ela relata, eu não dirigia para cá, porque tinha medo de adormecer no caminho. No caminho. Né? E, então, nesse caso, fica muito mais uma pessoa que vai deixar de fazer exercício. Exatamente. A aderência da paciente fica muito melhor, muito mais fácil.
né? A gente tem, porque nós seres humanos, a gente gosta de ver resultado. Com certeza. E rápido. Quer ver rápido, exato, né? E aí eu falei, tudo aqui para dentro, né? A gente não, né? Não estamos vendo o que está acontecendo. Então, o trabalho de conscientização, os vídeos também, os vídeos que eu mostrei para vocês são os vídeos que eu uso com o paciente para ele conseguir se perceber. Porque ele tem que sentir. Se eu peço para vocês agora, abre a boca, abaixa a língua e levanta o palato. A gente não sabe fazer isso. Todo mundo tem muita dificuldade, né? Por quê? Porque está tudo bem, a gente não presta atenção nisso. Só que para eu ter uma mudança de condição muscular, eu preciso estar consciente deste padrão. Senão eu não mudo. Se eu mastigo a comida aqui, se eu não perceber que eu estou pondo a comida aqui, eu não vou... Não tem lógica. Eu não tenho como mudar um padrão se eu nem percebo o que eu faço. Né? Aquilo que eu comentei com vocês hoje, eu até vi no Instagram. Porque tem duas áreas na fonoaudiologia que estão muito fortes. Laser e eletroestimulação. Eu estava conversando com a Rosimeire antes da gente iniciar a aula que ela está fazendo, uma formação em laser. Eu, de novo, eu não estou falando que não serve, mas eu acho que a gente tem que olhar com cuidado. Sim. Tem muita coisa na odonto, tem na medicina, mas na fono, a musculatura de face é muito diferente da musculatura do quadríceps. Né? Então, exatamente. Eu ia te fazer uma pergunta sobre isso, Lilian, porque eu fico me perguntando cadê como que o laser vai agir na musculatura. A gente não está encontrando, eu e Fontanelli, a gente tem se perguntado como que o laser vai agir na musculatura orofacial, entendeu? Então, este é um assunto, Viviane, que eu acho que com muitas interrogações, tá? Eu só quero falar o que eu estava falando. Aí eu vi uma foto de uma fono fazendo um trabalho de eletroestimulação. Então, a fono está sentada aqui na mesa, o paciente está do outro lado da mesa. Então, ela está tem umas canetinhas que não estou sendo crítica, é uma caneta, eles chamam de caneta, de eletroestimulação. O paciente está assim. A postura, né? Gente, não há terapia que vai dar certo. É que na realidade, posso falar? Pode, lógico. É que na realidade, o que eu percebo que tem que ter um complemento. Os exercícios miofuncionais não podem ser abandonados, né? Ele é uma terapia complementar. Sim. Ele ajuda. Por exemplo, você estimula alguns pontos da questão muscular, inervações, ajuda, principalmente a propriocepção, que você tinha acabado de comentar. Se você aumenta a propriocepção, você aumenta a possibilidade do paciente perceber a sua musculatura e até o como está sendo feito. Eu tenho percebido em alguns casos, por isso que eu achei super interessante entrar nessa área, porque eu vi alguns casos com resultados. Patrícia Faro, por exemplo, ela tem relatos de evoluções muito, sabe, assim, evidentes. E em poucas sessões ela tem alguns resultados muito maiores do que a gente fazer só o exercício. Tá. Rosimeire, eu não discordo do que você está colocando. O laser não é um tratamento, ele é um recurso terapêutico. Um recurso. Tá? Exatamente. Então, o que as pessoas têm mostrado clinicamente, porque nós não temos pesquisa na fonoaudiologia que mostre para o ronco, para a apneia. Tem muita gente na disfagia usando. Estão tendo respostas clínicas importantes, mas a gente está falando da clínica. Por isso que eu questionei com você. Não, porque a gente é curiosidade mesmo. O que eu estou falando assim, eu tenho
como eu vou dizer, eu não posso usar meu paciente, eu não tenho como fazer um tratamento com o paciente, então eu vou aplicar no palato glosso e no palato faríngeo 3 pontos com 6 joules cada um, por exemplo. Entendi. Que é uma medida que se usa no laser. Né? Para relaxar e para relaxar, então, a gente... Só que você tem relaxamento, você tem laser, você pode tanto inibir um raciocínio, quanto piorar, até quando você exacerbar a resposta. Quantos joules eu vou ter quantos joules eu vou usar para uma coisa ou para outra? É uma ciência que está sendo feita, né? Eu sei que tem pessoas que estão tendo resposta. Tem muita gente na fonoaudiologia usando laser, tá? O Giorvan, que é um fono lá da Paraíba, na Universidade Federal da Paraíba, está fazendo o pós-doutorado dele com laser. E quando você ouve ele falar de laser, ele fala, gente, muito cuidado. Exatamente. Muito cuidado para o que a gente vai propor. O meu receio, Rosimeire, virar regra, né? Virar regra. É verdade, não pode. Então, vai sair um protocolo. Cada caso é um caso, então, né? todos os pacientes que têm ronco vão fazer os pontos A, B, C com 6 joules cada um. Eu não sei se isso é. Não, você tem que usar nesse sentido. E sim, individual, né? Então, e sim, o tratamento fonoaudiológico, o laser seria um pedaço. Trabalhar a função, trabalhar a musculatura, continua sendo mais importante. Os exercícios, lógico. Sim. O que eu percebo é que aumenta a propriocepção. Se você melhora a propriocepção, você dá uma capacidade maior dele, dá uma melhor até nos exercícios. Seria nesse sentido o raciocínio. Não, eu entendo. Teoricamente, eu concordo com você. Mas eu tenho laser. Eu fiz um curso ano passado, retrasado, eu nem lembro. E comprei o laser. Eu nunca usei num paciente. Porque eu tenho receio. É uma arma, né? Quer dizer, o que eu posso fazer naquele paciente? Eu não me sinto confortável. Eu, Lilian, não me sinto confortável de pegar o laser e fazer num paciente. Porque eu não acho que eu tenho dado suficiente para saber o que eu estou fazendo. Então, eu estou fazendo um curso de formação em laser, eu estou tendo aula de física, para entender o que é o laser. Tem que estar seguro, né? Entendeu? Eu não fiz ainda uma coisa, vai fazer fono, fazer área de saúde, para nunca mais ver física na frente. Lilian. Eu concordo com você, Lilian. A gente tem que estar segura, é verdade. Lilian, desculpe interromper, mas só pegando esse gancho disso que vocês estão falando, já que realmente a gente entende e valoriza que o trabalho neuromuscular é muito mais importante, como que você enxerga essa crescente onda de aplicação de toxina botulínica, de ácido hialurônico na musculatura? Tá, vamos pular essa parte. Foi que a Denise quer falar, parece que a mão levantada. Isso, tem uma colega, a Denise, ela está levantando a mão. Olívia, podia fazer as respostas mais rápidas para mais gente poder perguntar também? Tá bom, desculpa. Obrigado. Uma coisa na outra. Lilian. Diga, Denise. Parabéns pela aula. Obrigada. Gostei muito do que você falou. A gente trabalha função com função. Com relação à língua, né? E com relação à parte respiratória. Você trabalha com seu paciente a respiração diafragmática antes de pensar em iniciar um trabalho com a língua? Eu recentemente fiz um curso com o Dr. Krieger e ele comentou a questão da língua ser um músculo respiratório. Achei interessante como ele colocou e como ele vê a língua. Dr. Krieger, o americano? Sim. 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 Você fez os cursos da AMS agora, que foi... Sim. Desculpa, é que tem uma associação americana que se chama American Association of Myofunctional Science, e teve um congresso imenso
Cento e poucas, mil aulas. Era para Paris e foi online, uma pequena... Foi bem bacana. O Dr. Krieger deu aula. E assim, eu achei muito interessante, porque eu tenho uma fono que trabalha comigo já há 2 anos na clínica. Quando eu me formei em odontologia do sono, eu fui para a Unifesp e lá, a partir de lá, em 2009, foi que eu conheci o trabalho da doutora Guimarães e achei maravilhoso o trabalho de vocês. E a partir daí eu abracei uma fono e ela está lá na minha clínica até hoje. Que bom. E sim, porque a gente, como trabalha com a parte de avanço mandibular, eu sou muito, eu procuro ficar aquém do limite fisiológico desse paciente na questão do avanço mandibular. E eu trabalho com a fono exatamente para que a gente possa ter um trabalho em conjunto, coadjuvante. Então, eu tanto dependo dela como ela depende de mim. Eu acho que, assim, a fono entrou na odontologia e na medicina do sono para fechar uma parte importante, que é exatamente esse órgão que para vocês é um problema. Língua. Eu brinco de falar que a língua, tudo é culpa da língua na boca, né? Se a mordida abre, foi a língua, se não sei o que, o palato ficou estreito, foi a língua. Então, eu brinco um pouco com isso, porque sempre a língua tem que estar no meio de alguma coisa. Eu vou responder assim, pensando na questão da fisiologia respiratória, eu, Lilian, não acho importante, num primeiro momento, eu pensar numa questão de respiração mais abdominal. Eu prefiro muito mais focar na questão da respiração nasal do que na questão do fluxo. Agora, se eu posso usar isso como, sente que o ar está entrando, mas não é o meu foco terapêutico, nunca foi, mesmo antes do sono, tá? Eu sei que tem pessoas que trabalham com isso, que mostram que o trabalho, quando você faz, o trabalho de excursão das costelas, que você tem uma percepção melhor da respiração, mas são escolhas terapêuticas, né? A gente fica muito tempo trabalhando de um jeito, às vezes é difícil a gente enxergar outras coisas, infelizmente é a verdade, né? Eu estou sempre fazendo curso, mas realmente eu não vejo, até hoje, uma diferença grande que se eu trabalho com a presença da respiração abdominal, ou, né, lógico, se a pessoa respira assim, com uma elevação enorme, a gente precisa orientar. Mas, mais uma vez, Denise, a interdisciplinariedade. Eu acho que tem certas questões que precisa da mão da físio, e não a fono. Essa é a maneira que eu vejo. Lília, nós temos mais Obrigada, colegas Lília. que estão levantando a mão para fazer perguntas. Está a Rosimeire, né? Rosimeire, você gostaria de fazer mais alguma pergunta, alguma colocação? É que, na realidade, se você aumenta a cavidade oral, a possibilidade de uma ressonância maior, que a gente fala em ressonância, mas é abertura de boca, essa cavidade oral sendo muito melhor trabalhada, eu vi uma vez uma fono falando, a Patrícia falando, sobre que a língua, quando você abaixa o dorso, você aumentando essa cavidade, você dá uma possibilidade maior dessa evolução. E no curso, eu achei isso super curioso. Melhora a respiração do paciente na questão do respirador oral. Não, é o que a gente pensa em relação ao sono. A gente quer aumentar o espaço, né? Para dar uma passagem, tentar dar uma passagem maior, né? Para o ar, né? E na área dos distúrbios respiratórios do sono, a gente sempre está buscando espaço, né? Ela fala muito com o aparelho intraoral ou com o CPAP, que você está, né? A gente está sempre buscando espaço, né? Porque a colapsabilidade da via aérea, ela é importante. E aí, pegando até, só complementar, Rosimeire, me desculpe, filogeneticamente aí na nossa evolução no mundo,
para a gente falar, a gente perdeu espaço para respirar. Não tem jeito, não cabe todo mundo. Se a gente pega um perfil de um macaco e o nosso, tem pouco espaço. E aí também uma coisa que eu acho que eu entendo que a Rosimeire estava colocando, a questão de se aumentar o espaço, além de você trabalhar apenas a parte muscular, mas, lógico, dentro dessa interdisciplinaridade, você tem possibilidades, por exemplo, terapêuticas com odontologia, no sentido de você aumentar a casinha, né? Você transformar aquele palato ogival num palato de dimensões melhores, melhorar diâmetro transversal, anteroposterior. O problema é que a gente esbarra, às vezes, é o seguinte, a nossa visão terapêutica e a vontade do paciente, e a disponibilidade do paciente em se adequar ou passar por todas as terapias que seriam necessárias, né? Então, às vezes, você tem que realmente lançar a mão de do recurso que você tem para socorrer aquele paciente naquele momento. Gente, nós já estamos com 9 horas e 35 minutos, né? Eu gostaria só de fazer uma última perguntinha, rapidinho, tá? Sim ou não, Lilian? Sim ou não? Na verdade, hoje se está se estudando muito a questão da fenotipagem, né? Principalmente assim, dentro da odontologia do sono hoje, para você fazer uma predição de positividade de tratamento. Para a fonoaudiologia, você acredita que isso é importante, que isso te dá alguma possibilidade de prognóstico da terapia fonoaudiológica também? Não. Eu até, quando eu mostrei as faces dos pacientes, foi justamente até pensando nisso, né? Eu fazendo um estudo retrospectivo dos pacientes que eu atendi, e em cima dessa questão da fenotipagem, que é um assunto que está se falando muito e se pesquisando muito, né? Se a gente pensar num perfil muscular, a gente vai ter sempre o quê? Uma língua larga, uma língua alta, uma língua posicionada mais para trás, um palato mole mais baixo, né? Com uma incompetência muscular maior, né? Que isso é importante a gente entender, que é uma incompetência, que existem problemas de palato que não é de incompetência, é um problema anatômico, certo? Uma insuficiência muscular, que aí é outra coisa, não tem nada a ver com o que a gente está falando, né? Que são muitos fissurados, que tem essa questão dessa incompetência, né? Mas eu tenho visto muita variedade. Eu acho que de novo, doutor Fagnani, eu não gosto de falar eu falo isso para os meus pacientes, eu acho que, né? Eu vou de novo falar, eu não me acho capaz de ter dados suficientes, pelo menos até agora, para eu falar o perfil do paciente com apneia ou ronco. Eu acho que a gente está tendo muitas interferências. Muitos, na qualidade do sono, na qualidade de vida, no tempo de sono. Dr. George, que a gente fez com ele o nosso curso, né, de leitura de polissonografia. O Dr. Jorge é muito bom de mídia, né? Ele é excelente de mídia. Então, ele sempre coloca uma sequência. Se você acha que você dorme, você acha que você está, né? Se você... não, eu vou acordar às 5, você vai acordar às 6, você já perdeu 1 hora, eu estou muito na frente que você... O que a gente está buscando, né? A gente está nessa corrida, nessa nossa vida moderna, que está roubando sono. Né? A privação de sono, acho que é o grande distúrbio que nós estamos vivenciando hoje, né? Porque eu tenho que produzir. Se eu estou dormindo, eu estou produzindo menos. Se eu estou produzindo menos, eu vou ter menos sucesso. E eu preciso ter sucesso. Então, isso né? Assim, as questões relacionadas à higiene do sono, gente, eu vou falar uma coisa aqui que assim, a gente fala e está escrito lá na higiene do sono, deixar de olhar as telas 2 horas, no mínimo 2 horas antes de ir para a cama. Vamos levantar o dedinho, quem faz isso? Aqui.
Hoje todo mundo vai dormir depois da meia-noite, então. Não, gente, eu acho que a gente tem que lidar com uma realidade que é o que essa sociedade está mostrando, o que a gente está tendo. O ideal é esse, o ideal é... Lilian, uma coisa que eu tenho visto também, que a gente tem sobrinhos muito jovens que trabalham em bancos grandes em São Paulo e, assim, agora nessa quarentena, eles têm ficado trabalhando até 3 horas, 4 horas da manhã, 5, e acham, assim, a coisa mais linda do mundo, porque um compete com o outro quem foi dormir mais tarde, o chefe, à meia-noite, está ligando para pedir algum trabalho para eles, então eles acham lindo ficar de madrugada trabalhando e competem entre eles quem trabalha mais. Então, assim, isso a longo prazo vai ser péssimo para a gente, né? Para essa juventude que está cada vez mais se privando do sono e não tem noção de que o sono noturno é o sono que reconstrói, que tem toda aquela arquitetura, que é o necessário. Você tem toda a razão, Diane. O mercado financeiro, especificamente, eu sei um pouco, é isso, né? Se perdeu a barreira do que eu estava trabalhando no escritório, agora eu estou em casa. Não existe mais isso. Então, você trabalha horas seguidas, não existe mais. Comecei a trabalhar e terminei. Então, o mercado financeiro, essa área que você está falando, que são provavelmente a área dos traders, que são os caras que apostam para ganhar, é uma competição sem fim. Eles duram poucos anos nessa função, porque não aguentam, né? FIFA, né? Porque nem aquela jornalista, Mona Lisa Perrone, que fazia aquele jornal das 4 da manhã, ela pifou, gente. Ela falou, tem uma hora que o organismo não suporta mais. Não dá para acordar, vai dormir às 5, acorda meia-noite. É verdade. Ô, Lilian, devido ao adiantar da hora, o nosso tema está maravilhoso, está sensacional. A gente poderia ficar aqui horas e horas. Mas, olha, uma última pergunta, só para não deixar sem resposta. Tem uma colega que está assim, perguntando em relação à sua resposta em relação ao Botox, aos preenchedores. Ela gostaria que você fizesse uma abordagem. Eu não tenho experiência suficiente para poder dar uma abordagem em relação a isso, né? Tem que ser sincera. Eu não tive nunca paciente que tenha passado por esses procedimentos. Eu não tenho uma formação que eu possa fazer uma resposta. Sinto muito. Eu acho melhor falar assim do que ficar, né, inventando uma resposta. Eu penso que qualquer procedimento, logicamente que esses são procedimentos invasivos, né? Tem que tomar, de novo, eu acho que tudo tem que se tomar muito cuidado com o que se faz, né? Essa é a minha opinião. Né? Nós, fonoaudiólogos, que não podemos nunca mexer com nada, né? Que a gente trabalha, né? Sem nenhum tipo de... Agora tem o laser, a eletroestimulação, mas o nosso trabalho é manual, né? Quase artesanal. Né? E o principal que é respeitar a fisiologia muscular, né? Que eu acho que isso é extremamente importante. Eu acho que, como a área do sono é uma área que está implodindo no mundo, tem muitos profissionais diferentes, além do odontólogo, do endócrino, da fono, da fisioterapeuta, da área médica, existem muitos, né? O otorrino, o alergista, o cardiologista, o pneumologista. Então, tem se feito muitas pesquisas, né? Lilian. Tem muita coisa que está se desenvolvendo ainda. Lilian, a gente poderia propor, né, novas lives. Quem sou eu para fazer isso, né? Chamar o Dr. Bruno Guimarães, que trabalham já há muito com eletroestimulação. Sim. É um ótimo tema. Discutir mesmo isso, porque eu acho que isso é tão enriquecedor. É muito, 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 muito joia essa troca que está tendo com essa pandemia. E, graças a Deus, são coisas positivas. A gente só está crescendo. Sim. Muito obrigada. Viu? Com cuidado.
vocês terem proporcionado assim, uma live livre. Acho que a gente pode pensar, conversar com quem trabalha com eletroestimulação, quem trabalha com laser há mais tempo. O que você tem visto clinicamente? Porque é isso que nós temos agora. Né? Obrigada, gente. Imagina. Gente, olha, Estão em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Obrigada pela presença. Porque eu tenho questionado com alguns otorrinos aqui em Três Lagoas e a gente tem precisado de uma polissonografia mais complementar, que entra eletroencefalograma, né? Que a gente não tem em Três Lagoas. Você vai ter então, todas mais próximo, muito obrigada. Depois fala para nós o endereço. Obrigada pela presença. À disposição. Vou encaminhar os pacientes para lá. Tá bom. Gente, olha, como eu disse anteriormente, o papo realmente é muito gostoso, dá vontade de ficar aqui horas e horas, né? Mas, infelizmente, a gente já passou bastante do nosso período combinado. Eu queria, mais uma vez, Lilian, te agradecer de coração. Nossa, ficamos muito felizes, muito honrados. Espero que eu tenha contribuído com algumas... Eu acho que sempre dúvidas é bom a gente ficar, né? Foi ótima aula. Obrigada, Viviane. Muito obrigada. Parabéns, Lilian. Um prazer estar contigo, viu? Eu vou pedir, eu só vou pedir para todos ligarem as câmeras. Vamos fazer uma foto, né, de despedida aqui, de marcação da nossa reunião. Então, vamos passar lá. o perfume. Maíra da Festa. Vou até tirar o óculos. Milene, cadê você? Olha lá. Boa noite, Karine. Agora eu vejo as carinhas. Mais alguém quer aparecer na nossa foto? Mais alguém? X. Sorriso, bem bonito. Olha. Gente, olha, só dando mais um último recadinho. Então, quem puder, participe com a gente no nosso simpósio sobre ronco e apneia do sono. Vai acontecer dia 14 de novembro, por essa mesma plataforma, né? Vai ser no formato online. E nos acompanhe nas nossas mídias sociais, tanto no Instagram como no Facebook. O nosso nome lá é Núcleo do Sono ATA, né? Ali a gente está disponibilizando toda a programação. Nós temos um site também que é www.nucleodosonoata.com.br, que é onde é possível fazer as inscrições. Para o simpósio vai ser necessário fazer a inscrição, tá? É diferente aqui das reuniões do grupo de estudos. Tá ok? Tá. Gente, muito obrigado a todos que participaram. Bons sonos! Bons sonos. Bom sono e bons sonhos. Elas para dormir um sono gostoso. Vai lá. Tá ok? Gente, obrigado. Muito obrigada por me receberem aí na casa de vocês. Prazer, a honra foi toda nossa, Lilian. Eu vou te encaminhar o seu certificado de participação. Tá viu? ótimo. É só para o palestrante, pessoal. Oi, Paula! Olha, Paula! Oi, Paula! Tudo bem, querida? Você está bem? Faz tanto tempo que eu não te vejo. Tudo bom? Estou aqui vendo vocês. Obrigada. Eu vou fazer um comentário mandar rápido. mensagem, Paula. Foi com a Lilian. Falando que eu gostei que você participou, viu? Ah, imagina, a Paula agora é com as plantas. Ela trabalha com as plantas. Não, a fono está no coração. Estou sempre... Lilian, obrigada. Foi Imagina, eu que agradeço, gente. Um bom Obrigada, Lilian. Foi ótimo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, doutor Fagnani. Obrigada. Obrigado, Lilian. Bom descanso, viu? Tchau, tchau.